Oi, eu quero trazer uma palavra para o povo de Deus. Hoje é sábado 4 de abril de 2020 e por mais um final de semana estaremos impedidos pela Covid-19 de estarmos reunidos no templo, como a grande maioria de nós gostamos. São momentos muito difíceis, mas eu quero que você entenda que o Senhor está com você aí aonde você estiver. Ele está vendo a sua situação, ele contempla você. E eu quero trazer para você uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Eu quero ler com você na Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, para nós cristãos, esse mesmo Jesus que estava neste barco é o mesmo que está conosco hoje. Amados, os discípulos estavam em uma grande tempestade, mas Jesus estava dentro do barco. Temos vivido dias de muita tempestade, muitos ventos, muita turbulência, muitas vozes falando aos nossos ouvidos, muita gente dando opinião a respeito do que devemos ou não fazer. Mas, amados, nós precisamos entender que Jesus, ele é o mesmo. É por isso que somos cristãos, porque somos seguidores de Cristo e acreditamos que ele está vivo e continua conosco. Neste dia levantou-se uma grande tempestade, o vento soprava, as águas se moviam e a palavra de Deus diz que os discípulos estavam com muito medo. Vejam, Jesus estava no barco, mas mesmo assim os discípulos estavam apavorados. Nós muitas vezes estamos assim. Esquecemos que Jesus está no nosso barco e muitas vezes temos deixado o pavor, o medo da morte, o medo de perdermos entes queridos tomar conta e nos paralisarmos. Mas os discípulos lembraram que Jesus estava no barco. Eu quero agora lembrar você: ei, Jesus está no seu barco. Para que tanto desespero? Para que tanto pavor? Para que tanto medo da morte? Jesus está no nosso barco. Quando os discípulos lembraram que Jesus estava no barco, a situação foi resolvida. Por que a situação não foi resolvida antes? Porque não tinham lembrado de Jesus antes. Quando lembraram, chamaram Jesus. A palavra está dizendo para mim e para você que ele se levantou e ele disse ao mar e à tempestade: Aquiete-se, acalme. Jesus é o mesmo. E nesta hora, ele está dizendo a tempestade que o Brasil está passando, a tempestade dentro do seu coração, os ventos soprando nos seus ouvidos. O Senhor está dizendo para mim, para você, nesta hora: aquiete-se e acalme, porque a tempestade já está se aquietando, já está se acalmando. Amados, e os discípulos ficaram com muito medo, e o Senhor Jesus perguntou para eles: vocês ainda não têm fé? E ele faz essa mesma pergunta para mim e para você agora. Nós ainda não temos fé? Nós ainda não acreditamos que ele é o nosso Deus?
Nós ainda estamos duvidando que Ele sim tem poder de aquietar todas as tempestades, inclusive a tempestade do coronavírus. Por que estamos tão apavorados? Por que estamos tão amedrontados? Por que estamos deixando a esperança morrer e o pavor tomar conta? Nessa noite, o mesmo Jesus pergunta para mim e para você: por que vocês ainda estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E o Jesus se levantou e disse a toda aquela tempestade que se aquietasse. E a tempestade obedeceu. Sabe o que é que eu e você precisamos entender? Que a tempestade só dura até o dia que o mestre quiser. Esses ventos ainda estão soprando porque ele ainda não se levantou e disse parou. Porque na hora que ele disse acabou, acabou. Ele continua no controle. Ele está no nosso barco. Para de medo em nome de Jesus. Aquiete o seu coração. Receba paz. E no final, no versículo 41... os discípulos disseram para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero que você pense nisso. Jesus é o mesmo. Se ele está no controle do meu e do seu barco, nós não vamos naufragar. Em nome de Jesus, receba paz no seu coração. Em nome de Jesus, todo medo está repreendido da sua vida, da sua casa. Eu declaro sobre você paz. Fé, que o Espírito Santo gere a fé que você precisa para aquietar sua alma, porque se Jesus está no nosso barco, a tempestade já passou. A tempestade e os ventos, eles obedecem à voz do nosso mestre. Ele é o único capaz de dizer a toda essa tempestade, a todo esse vento: se aquiete, pare. E eu quero te dizer uma coisa: ele está do nosso lado, ele está do meu lado e ele está do seu lado. Você que crer nele, você que tem fé, a Bíblia diz que jamais nós vamos confiar no Senhor e seremos decepcionados. Que Deus abençoe você. Eu sou a pastora Lenilma, da Igreja Batista Monte Moriá, localizada no Alto José Leal, Rua 1º de Maio, número 37, em Vitória de Santo Antão. Tá certo? Assim que nós voltarmos aos cultos presenciais, será uma honra ter você conosco. Que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a tua casa e que você hoje receba toda a paz que você precisa, em nome de Jesus.